Olá, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do nosso encontro semanal. Compartilhamos com vocês, educadores, algumas ferramentas que podem ajudá-los a se conectar também com as crianças e famílias que possuem acesso à internet em casa, pois precisamos nos dedicar e adequar as nossas práticas de modo a alcançá-los através dos diversos meios de comunicação. Vamos refletir hoje sobre metodologias ativas através da valiosa participação de Leandro Holanda. Aproveitem! Eu sou Karina, professora de educação infantil e faço parte da equipe LED. Olá, educadores. Eu sou a professora Juliane, representante dos anos finais aqui na equipe LED. Olá, professores. Eu sou a professora Sheila, também faço parte da equipe LED, sou professora de anos iniciais. Nós vamos mostrar para vocês um pouquinho dos nossos objetivos, né? A equipe LED, a proposta do LED é de fomentar as práticas pedagógicas inovadoras, sempre auxiliando os educadores na aplicação de tecnologias no processo educacional. Mas para isso nós temos o envolvimento do professor, do aluno e da equipe gestora. Os professores, no conhecer diferentes tipos de ferramentas para adequar ao seu planejamento, né, de acordo com a sua realidade. Os alunos, enfim, promovendo competências e habilidades fundamentais para essa era digital. E a equipe gestora vem no sentido de incentivar e auxiliar os educadores na adequação e inovação de suas práticas. Tudo que a equipe LED mostra para vocês, disponibiliza para vocês, nós temos esse objetivo, então, de vocês integrarem as práticas pedagógicas inovadoras. No entanto, cada professor deve avaliar a sua realidade. Não são todas as ferramentas que nós mostramos que, de repente, você irá utilizar com a sua turma, né? Nós temos que sempre analisar qual é a situação, qual que é a minha realidade, para, enfim, colocar o recurso na minha prática pedagógica. Na conversa de hoje, vamos falar sobre quais as ferramentas e equipamentos estamos utilizando aqui na nossa transmissão. Vamos ter um momento aprendendo com quem faz, com a participação de Leandro Holanda, falando sobre metodologias ativas. Teremos o quadro para se inspirar. Depois teremos de olho nas dicas. E para finalizarmos o nosso encontro, teremos o nosso feedback. Para realizarmos as transmissões aqui no canal LED, a gente tem o cuidado de deixar claro para vocês quais as ferramentas que nós utilizamos. De repente, pode ser aí um subsídio para que você também use em suas aulas não presenciais. No caso, nós usamos o YouTube, que é uma plataforma de compartilhamento de vídeo. Em paralelo, o StreamYard, que possibilita a interação de nós três aqui na transmissão ao mesmo tempo, né, compartilhando nossa tela, áudio e vídeo. Nós utilizamos as apresentações Google, onde a gente coloca o material que a gente pesquisou e traz para vocês e é exibido aqui na tela. E ao final de todos os encontros, a gente tem um feedback que é criado através do Google Forms. E ainda, para que tudo isso aconteça, nós precisamos do notebook, com acesso à internet, e um fone e com microfone. Um fone de ouvido com microfone. E hoje, então, nós teremos a participação do Leandro Holanda, que é mestre em ciências pela USP, especialista em tecnologias educacionais pela PUC. Ele é cofundador da Tríade Educacional, possui experiência como gestor educacional em escolas privadas, como especialista em educação em empresas, como na Fundação Lema, Associação Nova Escola, Microsoft e Editora Moderna.
Ele também é professor de metodologias ativas na pós-graduação do Instituto Singularidades. Participou de formações sobre STEM em Atlanta e na Universidade de Stanford. É um dos autores do livro intitulado Ensino Híbrido, Tecnologia e Personalização na Educação, lançado em 2015 e indicado ao Prêmio Jabuti em 2016. E organizador da obra STEAM em Sala de Aula, lançado em 2020 pela editora Penso. É com grande prazer que nós iremos recebê-lo, e a abordagem principal são as metodologias ativas, como elas podem contribuir no processo de ensino e aprendizagem durante o período de aulas não presenciais. E em suas contribuições, ele vai falar sobre metodologias ativas, relatando a sua experiência enquanto docente e palestrante. Importante observarmos pontos relevantes em sua fala para estabelecermos um paralelo com a realidade da educação infantil, adequando situações práticas aos grupos etários em que trabalhamos. Nós vamos fazendo esse elo, pois, ao conhecer e se aprofundar nos temas, conquistamos novos olhares e refletimos sobre as nossas ações. Assim, promovemos diferentes experiências de aprendizagem, trazendo a tecnologia para o percurso, para o meio do processo de ensino e aprendizagem das nossas crianças. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje, Leandro Holanda. Eu sou Leandro Holanda e hoje eu estou aqui a convite do pessoal do LED. Eu vou falar um pouco sobre metodologias ativas. Então, primeiro, muito obrigado pelo time do LED por ter esse espaço para poder conversar com vocês. Espero que seja um momento útil e que vocês possam também depois levantar questionamentos. Eu vou deixar meu contato e a gente pode conversar, inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, e vou tentar trazer algumas referências para ajudar na nossa discussão do tema. Bom, vou me apresentar. Antes, eu sou professor universitário, trabalho na PUC, trabalho no Instituto Singularidade, sou cofundador da Tríade Educacional ao lado da Lilian Bassic, e também trabalhei em alguns projetos junto de redes públicas, pensando na implementação da BNCC, falando um pouco de ensino de ciências e metodologias ativas, que são os meus tópicos aí favoritos de pesquisa e de estudo. Eu vou mostrar um pouquinho, antes da gente começar, duas obras que eu participei, que acho que elas são boas referências sobre a temática, e aí a gente também pode começar tendo essas referências como um ponto de partida, mas também vou acrescentando outras ao longo da minha fala, tá? Bom, a gente então participou, tanto eu quanto a Lilian Bassic, de dois materiais aqui que eu gosto de citar. O primeiro é um livro de ensino híbrido, onde eu participei de um grupo de professores que passaram um ano planejando juntos, experimentando metodologias ativas na sala de aula. Então, isso nos ajudou muito a ter uma visão de papel do professor, do aluno, pensar nos espaços, nos recursos digitais, e a gente acabou colocando um pouco dessas experiências aqui no livro. Eu escrevi um dos capítulos sobre o papel do professor, junto com a Flávia. E o segundo é um material mais recente que eu e a Aline organizamos sobre STEAM na sala de aula, e que também fala de metodologias ativas, mas mais com foco na aprendizagem baseada em projetos. Então, também, se alguém tiver interesse, tem um grupo muito legal de autores aí, inclusive a gente também tem alguns capítulos onde a gente discute, né, como é que o STEAM se relaciona com a aprendizagem baseada em projetos, pensando nesse rol das metodologias ativas. Bom, mas vamos lá para a nossa conversa, que acho que é mais importante. Eu separei aqui, basicamente, em dois momentos para a gente discutir um pouco do porquê das metodologias ativas e olhar para algumas práticas, olhar para alguns recursos digitais que podem nos ajudar também em sala de aula, trazer alguns exemplos mais práticos. Bom, a primeira coisa é que metodologias ativas não é uma moda, tá? Então, a gente tem hoje uma discussão muito forte e muitos professores, né, com esse receio de, bom, metodologias ativas é uma moda, e na verdade, a gente não está discutindo metodologias ativas porque é legal e interessante, não está na moda, mas porque a gente tem hoje uma grande missão como educadores, que é olhar para esses currículos inovadores, inclusive o nosso currículo, né, que a BNCC traz como referência, também tem as competências gerais que vêm antes do conteúdo, né? Então, a gente está falando de como é que a gente vai desenvolver em todas as áreas do conhecimento a comunicação,
colaboração, projeto de vida, empatia. Então, isso faz com que a gente olhe para as nossas práticas de sala de aula e que a gente reflita sobre o que a gente está desenvolvendo e será que, de fato, essas práticas também estão ajudando a desenvolver essas competências, que na BNCC são as competências gerais, né? Então, será que quando eu trabalho um conteúdo de ciências, e aí quando eu só explico um conceito, será que isso de fato estimula o aluno a desenvolver o pensamento científico, né? Então, é um pouco desse processo onde a gente tenta trazer o estudante para o centro como o indivíduo que vai passar por experiências de aprendizagem, onde ele vai criar, ele vai produzir, ele vai refletir sobre o que ele criou para poder construir o seu aprendizado, né? Então, aqui, esse é um livro que eu gosto bastante de citar, porque muitas vezes a gente fica perdido nessas referências, né, e de achar onde que vem essa ideia de BNCC, de currículo por competências. E esse é um livro do Charles Fadel, do Center of Curriculum Design, que ele tem uma produção muito interessante de conhecer vários currículos que foram reformados, no sentido de olhar para as competências. Então, ele fala muito da colaboração, da criatividade, como é que isso entra no currículo, quais são os próximos passos, né, na verdade, as perspectivas. Então, é um material gratuito, você consegue, se você jogar no Google Educação em 4 Dimensões livre, você vai achar ele para baixar, ele foi feito gratuito, então, para ser gratuito, então você consegue achar e fazer o download. É uma boa referência para você que quer aprofundar nessa temática e conhecer um pouco mais dessa ideia dos currículos, pensando nas competências, né, pensando no conhecimento para além das áreas, mas para ajudar o estudante no projeto de vida dele. Bom, então, tendo em mente essa ideia, a gente também começa a olhar um pouco para a importância de se pensar um percurso formativo quando a gente fala de metodologias ativas. Muitas vezes a gente pega um aplicativo ou alguma tecnologia, inclui isso numa aula, às vezes uma aula bastante tradicional, né, de ter uma explicação, conceito, depois um exercício e uma finalização, e aí a gente, às vezes, insere alguma coisa ali que deixa essa aula um pouco mais inovadora, enriquecida, mas não é necessariamente uma metodologia ativa, né? Então, quando a gente fala de metodologias ativas, a gente está falando de um novo olhar no sentido de pensar esse percurso formativo. Então, é uma ação que promove uma reflexão, e aí vão entrar os conteúdos. Então, vamos pensar, naturalmente, na sala de aula, a gente começa com um conceito. Então, hoje, no ensino remoto, às vezes a gente manda um vídeo, vai passar um conceito, e o aluno vai realizar exercícios. Então, o que a gente está discutindo aqui, na verdade, é tentar promover uma ação, não necessariamente vai ser realizar exercícios, mas pode ser, por exemplo, fazer uma leitura, refletir sobre essa leitura, ou então assistir um vídeo e refletir sobre esse vídeo, e a partir daí, a gente vai promover um processo de reflexão que vai levar à entrada dos conceitos, então vai levar ao processo de aprendizagem. Então isso, na verdade, se conecta num percurso formativo, então é importante a gente ter isso, né, em mente quando a gente está falando de metodologias ativas. E aqui tem uma citação muito legal que é do Dewey, né? Então, até para a gente ver como essa ideia de metodologias ativas, apesar de não ter esse nome, mas isso já é de bastante tempo e já vem na fala de muitos autores na área de educação. Então, o Dewey, ele fala o seguinte: nós não aprendemos pela experiência, nós aprendemos refletindo a partir da experiência. Isso quer dizer que a gente também não tem que tomar um pouco de cuidado, que metodologias ativas não é só fazer, né? A gente tem essa impressão um pouco equivocada, essa ideia de falar que metodologias ativas é você sair fazendo um monte de coisa, sendo que, na verdade, o mais importante é que o aluno reflita sobre o que ele fez. E nesse processo de reflexão é onde a gente vai estimular o aprendizado, a entrada de conceitos novos, então ele vai poder também conectar com essas experiências os conceitos que a gente quer que ele aprenda. Então, esse é um ponto muito importante, né, tomar cuidado para que a gente não tenha aí uma gincana, não é essa a ideia, né, de metodologias ativas. E muitas vezes vai ser necessário ter uma aula expositiva no meio desse percurso, e tudo bem, né, a ideia também não é que o estudante vai estar o tempo inteiro criando ou só refletindo, em alguns momentos ele vai estar passando pelos conceitos, mas não de uma forma, né, clássica que a gente conhece, que é conceito e exercício. Então, trazendo essa experiência e, a partir dela, desenvolvendo um percurso onde ele vai explorar esse conhecimento e vai ter várias experiências nesse percurso formativo.
Então, aqui acho que tem essa instigação que a gente já começou a falar no slide anterior, né? Metodologias ativas ou práticas isoladas? Então, é muito importante que esse processo ele vá se interligando com uma filosofia mesmo, uma ideia de se trabalhar com o estudante no centro, né? Então, às vezes a gente pega e faz esse processo, depois você vai lá e dá uma aula tradicional, né? Para ter certeza de que eles aprenderam. Então, esse é um processo que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente faz, como se fosse uma sobremesa, né? E quando a gente está falando de metodologias ativas, a gente quer que seja o prato principal. Então, a gente quer que isso aconteça de uma forma orgânica. É lógico que demanda muito da formação do professor e da experiência, mas é importante ter um olhar para se a gente não está só pegando um processo simples, pequeno e colocando num processo muito tradicional, né? Um processo muito tradicional não, mas ligado apenas à exposição, né? Ao professor como centro desse processo. Então, esse é um ponto para a gente de atenção importantíssimo aí quando a gente fala de metodologias ativas. Bom, e aí a gente tem que pensar também em recursos digitais, né? Então, metodologias ativas não necessariamente está relacionado com a parte de tecnologia educacional, apesar de que existe muito esse casamento, porque alguns recursos facilitam muito o processo. Mas, de novo, às vezes a gente também aprende tanto recurso e aplica ele de uma forma pouco significativa ou não inspirada nessa ideia de metodologias ativas. E aí é um ponto de atenção para a gente, né? Lógico que a gente vai ter que aprender mais recursos como professor. Então, o professor Moran já dizia isso, né, até no capítulo que eu escrevi no livro de ensino híbrido, eu cito essa fala dele, que a gente vai ser cada vez menos curador de conteúdo e mais designer de experiências de aprendizagem. Então, nesse sentido, a gente entender onde é que eu vou precisar de um recurso digital, para quê, e o que ele vai mudar na minha aula. Porque se ele não mudar nada, às vezes ele é só um confete ali, não precisa estar ali. E para isso você tem que conhecer alguns recursos. Então, tem muito essa fala, o aluno ele sabe, né, com certeza ele sabe, sim, muito mais talvez do que a gente na idade deles, mas ainda assim eles estão muito presos numa ideia de comunicação, de entretenimento, e às vezes usar para aprender é um desafio para eles. Então, é importante que você também conheça aquilo que você está usando, você não precisa dominar, mas ter uma noção do porquê que você vai usar. Né? Não porque alguém usou uma palestra, porque alguém achou legal, alguém te disse que era legal, então esses não são motivos adequados para que você busque integrar esses recursos digitais, mas sim pensar, bom, se eu quero mandar para o aluno alguma coisa para ele se preparar, será que eu tenho algum recurso que eu posso mandar para que ele faça um resumo desse material que ele processou fora da sala, para eu entender o que ele aprendeu? E aí a gente vai ter, por exemplo, vários recursos como os formulários, né, aplicativos que você pode fazer questionários, então tem muita coisa legal nesse sentido. Ou de uma outra forma, eu quero que os meus alunos comecem preparando um texto em casa, então como é que eu consigo utilizar um recurso onde o aluno vai, junto com outros alunos ou com o professor, começar a produzir um texto colaborativo online, né? Então eu posso pedir para que ele prepare um vídeo e aí pensar como é que eu vou usar esses recursos da melhor forma possível, né? E pensando que eles são ferramentas, então a aula não gira em torno do recurso, ela gira em torno da aprendizagem, do processo e desse percurso formativo que a gente está desenhando, tá? Então esse é um ponto muito importante para a gente refletir. Eu adoro recursos digitais, mas eles têm que fazer sentido na aula, eles têm que estar integrados a essas experiências de aprendizagem. Eu trouxe dois aqui para comentar, porque eu gosto muito deles, e como o nosso tempo é relativamente curto nessa conversa, eu não vou conseguir entrar em cada um deles para mostrar. Mas o primeiro deles é o Edpuzzle, que é um instrumento que você cria uma conta e você pega vídeos do YouTube e pode inserir algumas perguntas. Então é muito legal quando você manda um vídeo para os seus estudantes e aí você quer aproveitar esse conhecimento para fazer uma atividade presencial ou, no caso, agora, uma atividade síncrona, né, quando você vai estar conectado numa videoconferência. Mas você quer saber o que eles aprenderam com esse vídeo. Então, o Edpuzzle permite que você faça inserções de questões ao longo do vídeo para saber o que os alunos aprenderam, qual é a principal dúvida, e aí você até consegue focar esses momentos que você vai ter com eles olhando para essas dúvidas. Então, isso é bastante interessante para um recurso digital. Ele é bem simples e você usa vídeos do YouTube. E o que é legal é que você pode cortar vídeos do YouTube para compartilhar, criar uma turma. Nesse link aqui, www.triad.me/recursos digitais, eu gravei um tutorial. Então, se você entrar nessa página, você vai rolar a página e vai achar lá o Edpuzzle. Eu gravei um tutorial com passo a passo para quem quiser aprender a usar esse recurso. É um videozinho que deve ter uns 12, 15 minutos, mas você pode ir pausando, aprendendo. Então,
Se te interessa, vai nesse endereço e aprofunda. Acho bem legal em conhecer recursos digitais. Como a gente falou, isso faz parte desse processo de pensar em metodologias ativas, apesar de não ser protagonista, perdão. E o Padlet é um recurso que eu gosto bastante porque ele é simples, ele é bem coringa, ele é um mural virtual, ele é um mural que permite que os estudantes criem conteúdo e compartilhem conteúdo. E hoje, quando a gente está falando de educação remota, a gente tem muita dificuldade de ver os estudantes. Então, às vezes, eles podem fazer um exercício, tirar foto, e aí você vai tendo uma noção, tendo essas evidências do que eles estão aprendendo remotamente, né? Então, não apenas o formulário, né, como um monte de questão objetiva, mas qual é a produção que eles têm, né, para além desses formulários. E o Padlet é um recurso muito legal para isso, dá para trabalhar com mapas interativos, dá para trabalhar com um mural onde cada estudante pode compartilhar um desenho, uma foto ou uma produção textual, que seja. Então, eles podem comentar, eles podem avaliar. Então, tem muitos recursos interessantes. E aí também tem um tutorial que eu fiz que está em www.triad.me/recursos digitais. Então, se você também quer saber mais, entra lá, é o primeiro link que aparece, vai achar um link do YouTube, e aí tem esse tutorial que eu fiz passo a passo, como é que você usa o Padlet. É bem simples e é legal que ele é leve, é fácil de usar, então ele funciona com um link que você pode mandar para os alunos, dá para pôr um QR Code que você pode pôr na atividade que vai impressa, e o que é bacana é que ele dá uma sensação de estar num grupo, porque como o aluno está em casa e não vê muito a produção dos outros colegas, quando você cria um mural desses, eles vão poder entrar e compartilhar, e a partir daí eles vão conseguir também ter uma noção do que os colegas deles estão fazendo, né? Então, eu acho bem interessante. São dois recursos simples, mas para mim eles fazem bastante diferença, né? O Edpuzzle tem até uma história, eu vou contar rapidinho. Quando eu pensei a primeira vez numa sala de aula invertida, eu tive uns problemas com mandar o vídeo para os estudantes, porque ninguém assistia. Então, o Edpuzzle é legal porque você consegue acompanhar o quanto do vídeo cada aluno assistiu, o que eles acertaram, erraram, então ajuda muito. Né? E hoje eu sempre também penso, não só mandar um vídeo, mas nesse processo é importante pôr algumas questões para que ele reflita sobre o que ele está vendo ali. Senão, às vezes, ele assiste, nem presta muita atenção, e quando ele vai chegar no momento para fazer essa atividade, talvez ele não consiga. Então, esse é um ponto legal, e o Edpuzzle é uma ferramenta muito bacana para esse processo. Bom, e aí, a gente já está chegando, né, no final. Esse é um vídeo curto e tem pouco tempo, mas eu tentei trazer alguns temas interessantes para que vocês possam aprofundar mais. E aí a gente tem aqui no nosso site da Triad, tem um lugar que chama material de apoio. Lá no material de apoio, a gente tem uma parte onde é a nossa videoteca. Na nossa videoteca, a gente tem muitas conversas que a gente fez sobre educação remota. Então, a gente conversou, fez um bate-papo com o professor Moran, fez com a Mazé também, fez com a Mazé de língua portuguesa, a Bia Ferraz também, que é de educação infantil, o professor José Moran, que é uma grande referência, e também então, tem várias conversas também com a Lilian Bassic, onde a gente fala sobre avaliação, a gente fala sobre recursos digitais. Então tem muito vídeo lá para quem quiser aprofundar, né? Então acho que aqui hoje é mais uma pílula, e aí a partir daqui eu estou tentando trazer algumas referências para quem quiser aprofundar. E outra coisa que tem também lá é os nossos tutoriais. Então eu gosto muito de fazer tutorial de recurso digital para ajudar professores, e aí eu coloco lá no nosso YouTube. Então lá nesse você vai achar também recursos digitais, tem uns resuminhos e tem os nossos links para o YouTube, né? Então, os tutoriais que a gente criou de recursos. Tem também uma série que a gente fez recentemente que a gente chamou de rodas de conversa, que é bater papo com alguns professores e eles contam algumas práticas. Então, eu também recomendo, porque tem muita coisa legal lá. Tem professores contando o que eles fizeram em aulas de matemática, com educação infantil, com ensino médio, com ensino fundamental, e falando de aula de ciências também, de português. Tem gente que convidou a gente para participar de lá, tem umas experiências muito legais. E ali é realmente um bate-papo, são vídeos curtos de 30, 40 minutos, e você pode conhecer uma prática, pode se inspirar, quem sabe até depois compartilhar essa prática e estar com a gente quando a gente for fazer uma segunda rodada das rodas de conversa, tá? Então, conheçam lá, e aí também no nosso site tem um pouco dos nossos textos, das nossas produções, e eu espero que vocês possam aproveitar esse material e compartilhem com outros professores para realmente ser um material formativo nesse momento. E aí eu também vou deixar meu contato, né? Então eu sei que aqui é um momento curto, onde a gente não tem muito tempo de explorar
todos os tópicos com muita profundidade, mas acho que foi legal, deu para a gente conversar um pouco e trazer alguns elementos de metodologias ativas e algumas referências. E eu vou deixar meu e-mail aqui, ó, leandro@triad.me. Então, se você tiver alguma dúvida, precisar de algum material, alguma referência, pode me escrever, eu vou ter o maior prazer em te responder e conversar sobre o tema, tá bom? Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a refletir um pouco sobre metodologias ativas. A minha principal mensagem é cuidado para não deixar esses processos muito superficiais. Então, é importante planejar, é importante refletir, mas também é importante aplicar, porque a partir da aplicação, da prática, a gente reflete e pode melhorar esses processos, tá? Então, é isso. Sei que a gente está passando por um momento muito complexo na educação, então espero que eu possa ter ajudado, que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma, né, com alguma referência ou algum tópico que possa ser prático e útil aí no dia a dia de vocês na sala de aula. Bom, pessoal, obrigado pelo convite, um abraço e bom trabalho para todo mundo, ou se você estiver assistindo no outro horário, bom descanso, enfim. E se você tiver alguma dúvida, pode me escrever. Até mais, tchau, tchau. Muito obrigado, Leandro Holanda, pela sua participação aqui no canal LED. É sempre muito bom falar com pessoas experientes, educadores renomados, que nos dão inspiração, né? Em outras oportunidades tivemos você presencialmente e hoje aqui em nosso canal. Muito obrigada. Deixamos aí na tela para vocês as indicações que o Leandro acabou de nos passar. Elas estarão na apresentação, que será divulgada lá no portal LED. Para isso, basta você acessar esse slide e clicar nos links. E nós deixaremos também na descrição aqui no YouTube, para que vocês possam ter um acesso rápido, ok? E aqui a gente sempre deixa aí um lembrete, né? Principalmente para aqueles que recorrem à apresentação lá no portal. O lembrete do vídeo que está sendo transmitido nesse momento, ele estará linkado nesse slide quando você utilizar a apresentação acessada pelo portal. Chegamos então no momento para se inspirar. Do lado esquerdo, nós temos aí um vídeo que fala sobre metodologias ativas, o protagonismo e o uso das tecnologias na educação. É um vídeo aí do site Por Vir, junto com a Beth Educar, né, que é um evento de tecnologia e educação de renome aqui para nós. E do lado direito, nós temos um artigo da Nova Escola que fala como que as metodologias elas favorecem o aprendizado, trazendo a criança para o centro do processo de aprendizagem, trazendo a criança para a construção desse processo de aprendizagem. São fontes bem importantes, se vocês quiserem fazer a consulta, né? Fica aí a dica para vocês, tá bom? E o de olho na dica, né? Nós reforçamos aí o acesso ao gg.gg/portal LED para que vocês tenham acesso a todos os materiais dos nossos encontros. Nós temos a aba Aprendizagens Inovadoras, basta vocês localizarem EI, né, no caso, e o título da nossa apresentação com a data que foi exibido lá no nosso canal. Todos os materiais ficam disponíveis aqui. Além disso, nós temos outros itens aqui super importantes, né, para as nossas práticas pedagógicas. Então, acessem também o nosso portal. Nesse slide nós temos o endereço, né, do nosso canal no YouTube, gg.gg/canal LED. Lá é onde ficam os vídeos de todos os nossos encontros semanais. Vocês podem estar acessando as playlists. Nós temos uma playlist de aprendizagens inovadoras, especialmente para a educação infantil. Ali você pode ter acesso a todos os vídeos, desde o início em que nós começamos essas transmissões,
online para vocês, e tem o título, tem a data, tá tudo na sequência direitinho, que vocês podem estar aí visualizando, né? Revendo se for preciso alguma dúvida ainda. E também aproveitamos a oportunidade em que vocês já estão no canal do LED, para quem ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, deixe um comentário, clique lá no sininho, tá bom? Deixe lá para a gente uma contribuição para nós ficarmos sabendo que vocês estão gostando do material, o que precisamos ainda melhorar, tá bom? Ótimo. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco até esse momento, né? Esperamos que todos tenham gostado, especialmente da participação de Leandro Holanda. E para isso nós deixamos aí o feedback para que vocês consigam nos dar um retorno de maneira mais particular, né? Através do gg.gg/liveled ou através do QR Code apontando o celular, a câmera do celular, você será automaticamente levado para a página do Google Forms, onde contém o feedback. Muito obrigada e até a próxima aqui conosco no canal. Só dando um lembrete sobre o feedback, como os vídeos ficam postados, para quem ainda não assistiu, que possa estar fazendo ainda, que possa ainda estar assistindo. No feedback, quando você clica lá em educação infantil, todas as datas e todos os temas estão disponíveis. Porém, se você já respondeu, não é necessário responder novamente. Mesmo que você esteja vendo novamente, não é necessário, tá certo? Então, uma vez que você já fez o feedback do vídeo específico, você pode passar para o outro. Eles ficam abertos para que todos tenham acesso no momento em que for mais oportuno para cada um de vocês, tá bom? Nós agradecemos a presença de vocês até o momento. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Até o nosso próximo encontro.